Vamos resolver agora a questão 51, e a questão 51 fala o seguinte: no laboratório de uma empresa foi entregue uma chapa metálica homogênea cujo coeficiente de dilatação superficial do material é igual a 24 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Nesta chapa, a 30 graus, existe um orifício de 1 centímetro de diâmetro em seu centro. Para que ocorra uma variação do diâmetro no orifício igual a 1,8 vezes 10 a menos 3 centímetros, a chapa deve ser aquecida até que temperatura? Em graus Celsius. Então, nessa questão aqui, a gente tem que visualizar, né, que a gente tem aqui uma chapa com um orifício no meio, tá? Então, ela vai ser aquecida e esse orifício vai aumentar um pouquinho, né? O diâmetro do orifício. O diâmetro é isso aqui, né? Pega as extremidades passando pelo centro, a circunferência. Então, aqui a gente tinha um diâmetro de 1 centímetro e passou para um diâmetro de 1 centímetro mais 1,8, né? Que foi o delta L, né? 1,8 vezes 10 a menos 3 centímetros, tá bom? Então, foi isso aqui. Aí a gente tem um detalhe, ele fala aqui, ó, de coeficiente de dilatação superficial. Só que para a gente calcular isso aqui, como a gente está falando do diâmetro, a gente pode calcular como se tivesse linear, somente aqui o diâmetro. Uma adaptação, um macete, vamos dizer assim, né? Que a gente sabe que o coeficiente de dilatação linear é a metade do coeficiente de dilatação superficial. Então, se eu tenho o coeficiente de dilatação linear igual a metade do coeficiente de dilatação superficial, e o coeficiente de dilatação superficial é 24 vezes 10 a menos 6, eu divido ele por 2, e aí eu vou ter o coeficiente de dilatação linear, que vai ser o quê? 12 vezes 10 a menos 6 Celsius a menos 1. Beleza. Aí agora o que a gente precisa? A gente precisa da fórmula que é simples, né? Que é ΔL igual a S0, o coeficiente de dilatação linear, vezes a variação de temperatura. Veja que ele fala aqui que estava a 30 graus inicial. A gente poderia fazer aqui, ó, já o TF, né, a temperatura final, menos a inicial. Mas eu vou calcular como ΔT e depois a gente calcula a temperatura final, tá bom? Então a gente tem ali que o ΔL é 1,2, 1,8 vezes 10 a menos 3, que vai ser igual. O L é 1, no caso aqui eu botei S0, mas é L0, tá bom? L0, tá? Estou falando de linear, eu botei o S ali como se fosse superfície. O coeficiente de dilatação linear, a gente calculou ali, é 12 vezes 10 a menos 6 vezes o ΔT. E aí, fazendo essa conta aqui, eu vou ter o quê? Eu vou ter que o ΔT vai ser igual a 1,8 vezes 10 a menos 3 dividido por 12 vezes 10 a menos 6. Veja só, aqui eu tenho 10 a menos 6. 10 a menos 6. Se eu jogar lá para cima, ele vai subir como? 10 a sexta, né? 10 elevado a 6. Então, eu vou ter aqui, ó, 1,8 dividido por 12, né? Vezes 10 a menos 3. E aí ele sobe positivo, 10 a sexta. Multiplicação de potência de mesma base, a gente repete a base e soma os expoentes, que vai ficar menos 3 mais 6, vai dar o quê? Vai dar 3. Então eu tenho aqui, ó, que meu ΔT vai ser igual a 1,8 dividido por 12 é igual a 0,15. 0,15. Vezes, como eu falei, ó, multiplicação de potência de mesma base, repete a base e soma os expoentes. Menos 3 mais 6 vai dar 3. Então vai ficar 10 ao cubo. Resolvendo isso aqui, eu tenho que o meu ΔT vai valer quanto? 150 graus Celsius. Só que isso aqui
É a variação de temperatura que ele teve. Ele quer saber a temperatura final. A gente sabe que ΔT é igual a temperatura final menos a temperatura inicial. A variação de temperatura a gente sabe que é 150, foi o que a gente achou. A temperatura final é o que a gente está procurando. Menos o T0, ele deu o que? 30 graus. Então eu vou aqui 30 graus. Então eu jogo esse 30 para lá, eu vou ficar assim, ó. Temperatura final vai ser igual a 150 mais 30. Então a temperatura final vai ser 180 graus Celsius, né? Passou para cá positivo, 150 mais 30 igual a 180 graus. Só eu tive uns questionamentos aí em relação ao canal. Eu tento sempre fazer as questões de forma mais prática, entendeu? De forma mais prática. Eu pouco entro nas teorias, tentando me alongar. Eu quero fazer questões curtas para você chegar logo ao teu objetivo. Tá bom? Muito obrigado por ter assistido o vídeo e até a próxima.